Caríssimos alunos do terceiro ano, Centro Educacional Anchieta, daremos início a mais uma aula de Sociologia, cujo tema é Democracia no Brasil. Vocês poderão acompanhar esse tema no livro do aluno, a partir da página 34. A democracia, no amplo sentido, esteve ausente em vários momentos da trajetória política brasileira. Variados foram os mecanismos usados por parte das elites políticas brasileiras na tentativa de eliminar a participação popular em vários momentos históricos. Esses são elementos que nos impedem de falar em democracia madura no Brasil. Por que não? Que quando se fala de democracia, aí nós imaginamos já desde a implantação da República no Brasil até hoje. No entanto, não é verdade. Nós tivemos um surgimento ainda que tímido a partir de 1945, isso quando o mundo já estava na segunda onda de democracia, é que o Brasil pode se começar esse momento de fato. Como o povo sempre esteve afastado, com exceção aí já da Constituição de 1988 para cá, o povo realmente não teve essa participação. Democracia, governo do povo, isso não valia para o Brasil. Uma das questões que fica bem clara é a questão do público e privado. Conforme já vimos nas aulas anteriores, o autoritarismo e a ausência de limites claros entre público e privado no Brasil marcaram de forma emblemática as instituições políticas brasileiras, a ponto de termos um regime republicano repleto de traços autoritários. Para começar, a República já foi instituída pelos militares. Nós tivemos aí aquele período da República da Espada, que foi comandada por 2 militares. E mesmo que depois, após 1894, os militares tenham se afastado, iniciado aí um período civil, no entanto, os militares sempre marcaram presença na política brasileira. E isso é bem visível atualmente também, né? Nós temos aí uma ideologia de democracia de tudo, e no entanto o atual governo está repleto de militares no governo no atual momento. Então os militares eles sempre estiveram presentes mesmo nessa democracia. Mas a questão do público e privado, isso se remete às elites brasileiras, que como o brasileiro, a elite brasileira, ela nunca soube separar essa ideia do público e privado, logo as mesmas tomam controle do Estado a seu favor, apossam-se da coisa pública como se fosse privado, e acham isso até normal, coisa que nós vemos até hoje, como ainda ontem mesmo deu no noticiário nacional, em rede nacional, de deputado, senador, atual senador, que utilizou verbas partidárias para pagar advogados com coisas particulares. E uso de cartão corporativo para despesas pessoais, de família de presidente, e acham isso tudo normal. É exatamente uma ideia de não saber separar o que é público do que é privado. Então permanece isso, uma das questões que dificultam o processo de democracia no Brasil. Talvez o ponto de partida para a democracia no Brasil fosse a proclamação da República. Porém, tendo em vista a sempre restrita participação da população na vida política do país, ela se torna mais efetiva apenas a partir de 1985. O período republicano, portanto, divide-se em 5 fases distintas. São elas: Primeira República ou a República Velha. Esse compreendeu entre
a queda do Império até a Revolução de 1930. Destacaram-se dois momentos diferentes. Aí nós temos aquele período conhecido como a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada, que foi comandada pelos militares. Aí nós temos de 1889 até 1894, conhecida como a República da Espada. E de 1894 a 1930, a República Oligárquica. E nenhuma dessas duas repúblicas, ou da República Velha, se tem sinal de democracia. Porque aí nós não se fala em direitos sociais, muito menos em direitos civis. Já temos os direitos políticos. No entanto, esse direito político eles eram restritos. Apenas os homens alfabetizados maiores de 18 anos. Portanto, negros, que quase 100% aí eram analfabetos, após com a abolição que ocorreu em 1888, estava praticamente fora, pode-se dizer praticamente 100% dos homens negros fora da política. As mulheres também, essas nem se falam. Então, era muito restrito a participação política, além da ausência dos demais direitos civis e sociais que não existiam. Portanto, não se fala em democracia. E, além disso, tem a questão do direito político, e que haviam eleições, porém, eram sobre fraude. As eleições ocorriam em constantes fraude. Aí nós temos você já deve ter visto na aula de história, a questão do voto de cabresto, curral eleitoral e todas essas situações. Portanto, ela é marcada, essa República Velha, primeiramente a da Espada, é marcada pelo comparecimento dos militares e depois marcada por constantes fraudes eleitorais, marcada pelo comparecimento dos militares ao poder e pelas eleições fraudulentas. Então, essa é a característica marcante. E aí, portanto, não se dá para falar em democracia. A partir de 1930 a 1945, aí temos a conhecida Era Vargas. Iniciou-se com a Revolução de 30 e terminou com a destituição de Vargas pelos militares, diga-se de passagem, em 1945. Olha só, Vargas entra no poder com o auxílio dos militares. Sai do poder também com essa intervenção militar. A Era Vargas, ela foi marcada pelo intervencionismo estatal no plano econômico e social e também pelos métodos autoritários de governo e condução centralizada do poder. Na Era Vargas também não dá para se falar em democracia, porque temos nesse período aí o governo se divide naqueles três, que seria o governo provisório, o governo constitucionalista e o Estado Novo. No governo constitucionalista, você tem uma ideia de democracia, no entanto, não havia tanta liberdade política. Quando se libera o voto, aprova-se o voto feminino, acaba-se com o voto de cabresto e tudo, e no entanto, todo o período, os 15 anos de Vargas, não houve eleições. Então as mulheres ganharam direito de votar, mas não votaram. E aí temos aí o surgimento dos direitos sociais, mas direitos civis e políticos, esses são cassados. Então você tinha direitos civis e sociais se você concordasse com Vargas. Então marcado por essa centralização de poder, por uma perseguição política aos seus adversários e por aí vai. Temos a Segunda República, que foi de 1945 a 1964. Percorreu até o golpe militar. Caracterizou-se pela consolidação do populismo nacionalista. E aí se destaca o próprio Vargas, que volta de novo em 50, eleito pelo voto direto, aí Juscelino Kubitschek e outros.
e o que marcava era exatamente esse populismo. Você tem uma mudança, o Brasil rural agora para o Brasil urbano. Então as massas que urbana agora, elas já não estão mais controladas pelo dono da terra, o coronel. E aí como se faz para conseguir essa representação do povo? Aí vem a ideia do populismo, o tapinha na costa, o Jânio Quadros, por exemplo, quando ao sair de casa amassava a manga da camisa, jogava farelo de pão para poder dizer que era povão e daí ter o apoio. A outra característica é o fortalecimento dos partidos políticos a nível nacional. O, em, é quando realmente aparecem os partidos que têm essa digamos, extensão a nível nacional e que permanecem, alguns até hoje, no caso o PTB, o PDT também, e outros que vão surgir nesse período. Bom, depois temos aí o quarto período, que foi